Olá, meus irmãos. A luta continua e nós precisamos continuar firmes no Senhor Jesus. Meus queridos, eu quero compartilhar com vocês um texto da palavra de Deus que se encontra no livro de Hebreus, capítulo 12, apenas os 3 primeiros versículos do texto, que vai falar sobre a carreira cristã, a nossa corrida cristã. Porque o autor da carta ali, ele tem a ideia de um atletismo, a ideia do atleta, a ideia de uma carreira, de uma corrida, né, no estádio. Então ele usa esta figura, então usa essa questão da nossa carreira que nos está proposta. A nossa vida cristã, ela pode muito bem ser comparada a uma carreira cristã. O atleta tem uma série de exigências sobre ele para que ele seja um bom atleta e tenha a possibilidade de ganhar o prêmio, chegar em primeiro lugar quando ele estiver na disputa, né? Quando ele estiver no estádio, girando, correndo ali, muitas pessoas assistindo, muita torcida, muita coisa acontecendo, né? Ali naquele momento. Então, a nossa carreira cristã, ela pode ser comparada a uma carreira do atleta. Então, eu quero compartilhar com vocês esse texto lá de Hebreus, do capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 3, para nós podermos tirar dali pelo menos 4 orientações interessantes para a nossa vida. Vamos ler o texto, então, meus queridos? Hebreus 12, do versículo 1 ao versículo 3. Versículo 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem. Meus queridos, é esta a colocação que nós precisamos fazer. A corrida da fé. E nós vamos ver 4 incentivos, 4 lições interessantes para que a gente fique animados para correr esta carreira cristã. Meu irmão, minha irmã, nós estamos atravessando um problema sério. Olha, um problema muito mais sério do que a gente talvez esteja avaliando, que é esta questão da pandemia, com a nação praticamente parada. Nós dentro de casa já há várias semanas, sem produzir, sem trabalhar, sem consumir, olha, uma coisa assim que jamais poderíamos pensar que iria ocorrer com a gente nesses dias. Mas então é o seguinte, então, enquanto nós estamos nesta quarentena, nós estamos firmes no Senhor Jesus, vamos pensar na nossa corrida cristã, na nossa caminhada cristã, no nosso desenvolvimento da vida cristã e o que é que nós queremos fazer com a nossa vida. Meus queridos, vamos pensar, vamos valorizar, vamos projetar e de repente, esses dias que nós somos forçados, né, a parar, a ter momentos de solicitude, a ter momentos a sós com o Senhor, a gente consiga projetar para o nosso futuro, né, para o pós-pandemia, uma vida cristã de muito mais qualidades. Então é o seguinte, em primeiro lugar, qual é a inspiração para a nossa carreira cristã?
O versículo 1 começa com a palavra portanto. Portanto, quer dizer, alguma coisa que estava acontecendo anteriormente, que ele estava sendo informado. Então, qual é a inspiração, a nossa inspiração? Os heróis da fé, meus queridos, do capítulo 11. Né? Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha. A quem que ele está se referindo? Aos heróis da fé do capítulo 11. Olha, Abel, Enoque, Noé, Abraão, Moisés. Foram homens de Deus que tiveram uma carreira maravilhosa, né, na presença de Deus, assumiram seus ministérios e desenvolveram de forma obediente e consagrada. Meus queridos, quando a gente olha para a nossa vida, olha para a vida desses homens do passado, que o autor colocou lá no capítulo 11, aquela galeria da fé, né? Aquela galeria dos heróis da fé. Quando ele cita Abel, aquilo que Abel fez na vida dele, né? Como que Abel era, o sacrifício que ele fez, como foi que ele agradou a Deus, né? Enoque, aquele homem que foi tão santo, tão do Senhor, né? Tão do Senhor, que o Senhor tinha tanto prazer na vida dele que o tomou para si. Né? Ele foi arrebatado pelo Senhor, ele não passou pela experiência da morte. Né? Noé, aquele homem que Deus expôs aquela situação complicada na frente das pessoas, construíram um navio em terra seca, né? E depois o que fazer com aquilo ali em terra seca, e ele construiu, e diz o texto que ele ficou ali pregando a salvação, o arrependimento, mas ele era caçoado. Então, mas era um homem de Deus. Abraão, né, aquele que obedeceu, deixou a parentela e foi embora para frente. Meus queridos, Moisés, aquele profeta, né, que a Bíblia diz que foi o mais manso que houve. Então, esses homens, essa galeria dos heróis da fé, do capítulo 11, é a grande nuvem de testemunha que nós temos. São os nossos testemunhos, para olhar para a vida deles e termos como inspiração para a nossa vida cristã, para a nossa corrida da fé. Então, em primeiro lugar, a sua inspiração são os heróis da fé do capítulo 11. Aí, meus queridos, vem o quê? O segundo lugar, o seu incentivo. Qual é o incentivo para a nossa carreira cristã? Meu irmão, minha irmã, pensa aí. Por que você vai dedicar a sua vida? Por que você vai colocar o seu esforço, a sua energia, o seu tempo? Você vai dedicar, você vai agir, você vai procurar se capacitar, vai procurar investimentos. Por quê? Qual a razão para fazer isto na nossa vida? Qual que é o nosso incentivo, meus queridos? O nosso incentivo, meus queridos, é o Senhor Jesus. Senhor Jesus Cristo, que é o nosso incentivo. O versículo 2, na primeira parte, diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo. Ele é o nosso incentivo. Então pense você no estádio correndo, em volta ali na arena correndo, e cansado e com vontade de parar, os joelhos doendo, mas aí você olha para Jesus, né? Você olha para Jesus, olha, né, para Jesus firmemente. E aí esse é o nosso incentivo. Olhando, versículo 2, primeira parte, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Né? O Senhor Jesus, que é o iniciador da fé, que nos deu o dom da fé, e o destino da fé, que vai nos acolher para onde nós vamos. Então ele é iniciador e é destino. Então ele é o autor e é consumador. Meu irmão, minha irmã, pode ser que em determinados momentos, nas dificuldades do ministério, nas dificuldades da vida,
você tem até pensado em parar. Eu vou parar, eu não aguento mais, eu já estou cansado. Olha, eu vou parar, eu vou passar para outra pessoa, eu já estou ficando velho, eu já estou ficando cansada, eu preciso dar oportunidade para... Não, não, meus queridos, não, não, não. Não é assim, olha, olhe para Jesus, Ele é o nosso incentivo da nossa carreira cristã. O incentivo não é a denominação, o incentivo não é o ministério, não é o departamento, nada disto é um incentivo, isso é um processo, mas o incentivo é Jesus. Jesus é o nosso incentivo. Então, todas as vezes que a gente está, às vezes, desanimado, querendo entregar o serviço, querendo abrir mão daquilo que estávamos fazendo, nós precisamos, desse momento, olhar para Jesus. Olhe para Jesus. Jesus é o autor e consumador da fé. Ele é o nosso incentivo. Irmãos, vocês acham que às vezes eu não fico cansado? Vocês acham que às vezes não bate o desânimo? Não, esse tempo atrás, poucos dias atrás, aí bateu um desânimo. É aquele, olha, eu vou parar, eu já fiz, olha, já quantos anos, eu estou com vontade de passar para outro. Mas, meus queridos, quando a gente olha para Jesus, Ele é o nosso incentivo. Então, em segundo lugar, primeiro, né, a inspiração, os heróis da fé. O incentivo, o Senhor Jesus, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Meu irmão, minha irmã, meus queridos, se alguém chegar para você e falar assim, olha, eu estou querendo parar, eu estou cansado, eu vou deixar o outro um pouco, vou ficar mais assistindo, vou ficar mais apoiando. Fala assim para ele, meu irmãozinho, minha irmãzinha, olhe para Jesus. Olhe para Jesus para você ver se Ele quer que você pare. Ele não quer que você pare, certo? Então, Ele é o nosso incentivo para a nossa carreira cristã. Meus queridos, aí vem um terceiro ponto desse texto, em terceiro lugar, quais são as instruções? Então, bom, já que eu tenho, né, eu já tenho a inspiração, eu tenho o incentivo, então quais são as instruções? As instruções para a minha carreira cristã. As instruções estão no texto, irmãos. Largar o peso e o pecado. Largue o peso e o pecado. Diz o versículo 1, segunda parte. Livremo-nos de todo o peso e do pecado. É interessante que ele cita duas coisas. Ele cita o peso e cita o pecado. Essas são as instruções. As únicas instruções que tem nesse texto para a carreira cristã são essas. Então esta é a instrução. Qual que é a instrução? Largue o peso, meu irmão. Largue o peso, minha irmã. Largue o pecado, meu irmãozinho. Abandone esse pecado. Quanto tempo faz que você está vivendo com esse pecado? Esse pecado de estimação aí, que você não se liberta dele. Larga a mão disso, joga isto fora, meu irmãozinho. Olha, livrando... A instrução é esta, livremo-nos do peso e do pecado. Então, são duas coisas. Se tem pecado e peso, então peso não é pecado. O que é peso, então? Se peso não é pecado, o que é peso? Peso, meus queridos, é tudo aquilo que te atrapalha na carreira cristã. É tudo aquilo que atrapalha. Pense no atleta correndo lá no estádio, carregando uma bolsa, segurando um pacote, carregando um produto na mão, um negócio na outra, e tentando controlar a situação com aquilo ali. Aquilo é peso. E ele precisa se livrar do peso. Olha o que a tecnologia faz, constrói chuteiras apropriadas para dar impulso, que não tem peso, leve, roupa, short, a camiseta, tudo na maior tecnologia para reduzir o peso, para
permitir, né, o avanço para cortar o vento. Quer dizer, os próprios a própria tecnologia, a própria ciência ajudando a tirar o peso do atleta para que ele seja vitorioso, para que facilite a vida dele. Meus queridos, isso é o peso, aquilo que atrapalha. Não é ilícito, não é pecado, mas é um peso. E aí a gente precisa entender o que é um peso da minha vida, o que me atrapalha. Olha, me atrapalha, quem sabe, o tempo exagerado que eu perco com a televisão, me atrapalha o tempo exagerado que eu gasto com leituras que não edificam, olha, me atrapalha as coisas que eu valorizo e acaba me prendendo e sendo um embaraço para mim. Meu irmão, por incrível que pareça, uma bênção de Deus pode se transformar num peso. Por incrível que pareça, uma bênção de Deus pode se transformar num peso. Aquele casal não tinha filhos. Aí esperaram, os irmãos oraram, passou um tempo, Deus abençoou, ela engravidou, e aí nasceu aquela criança bonita, aquela criança forte, perfeita. E aí, de repente, aquele casal se afasta, porque a criança não pode tomar vento, a criança não pode ficar no meio de muita gente, a criança dorme cedo, a criança não sei o quê. Quer dizer, se tornou um peso. Não é pecado, mas se tornou um peso, certo? Então, é isso. Eu conheço a história, meus queridos, de dois irmãos abençoados, foram meus amigos, foram companheiros de caminhada. E esses dois irmãos, após a escola dominical, eles pegavam uma bicicleta, outro pegava a sua bicicleta, e eles saíam pela cidade, pelas periferias da cidade, pelos os sítios, entregando folhetos e evangelizando. Isso eles faziam todos os domingos. Aí, de repente, a vida de um irmãozinho foi melhorando, ele falou, olha, está sinalizando aí, eu vou conseguir comprar um carrinho, nós vamos fazer muito mais ainda. Aí passou um tempo, Deus abençoou, ele comprou um carrinho. Aí eles nunca mais foram, porque ele arrumou um lugar para ir no domingo, arrumou um lugar para ir no outro domingo, na casa do parente, na casa do tio, na casa do sobrinho, na casa do avô, e acabou aquela dupla. Quer dizer, aquela bênção daquele carro se transformou num peso para a vida daquele casal missionário. Aqueles dois irmãos missionários, casal não, aqueles dois irmãos missionários que eu conheci, que eu sei o nome, sabia tudo, porque eu conhecia a história bonita deles de evangelização, mas depois parou. Meus queridos, então as instruções é esta: larga do peso e larga do pecado. Meu irmão, o pecado é destruidor. Se você não abandona, confessa o pecado e abandona o pecado, se você não fizer isso, ele vai te destruir. O pecado é destruidor, ele vai te destruir. Certo? Então, abandone o pecado. E isso é um pecado que está na minha vida. Eu vou resolver isto e vou resolver isto hoje. Meus irmãos, você já percebeu ou já viu, já assistiu, já acompanhou irmãos tentando largar mão do pecado lentamente? Quer dizer, pedindo até a bênção de Deus para que Deus o ajude, o fortaleça, para que ele vá deixando aquele pecado. Deus fala assim, eu estou fora disso aí, meu filho. Não aceita isso não. O pecado é o seguinte, o pecado é você risca, abandona e pronto. Não é aquilo que você fazia 10, vai passar para 8, vai orar para Deus te ajudar a ir para 5, vai orar para Deus te ajudar a ir para 2. Deus fala assim, ó, estou fora dessa aí, meu querido. Você tem que sair do 10 para o 0, é isto aí. Com o pecado não se brinque, com o pecado não se atenua. O pecado você tem que abandonar e pronto. O que o apóstolo fala? Aquele que furtava, passe a furtar menos? Não. Aquele que furtava, não furtes mais. É isso. Tá certo? Meus queridos, aí esse é o segundo. Agora vem o quê? Vem agora então o quarto. O quarto, que esse foi o terceiro, as instruções. Agora vem o quarto, a sua exigência.
nós vimos qual que é a inspiração, nós vimos qual que é o incentivo, nós vimos quais são as instruções, e agora nós vamos ver o quê? A exigência da carreira cristã. E qual que é a exigência da carreira cristã? O texto fala, meus queridos. O texto fala de forma clara, brilha no texto a exigência da carreira cristã. Sabe qual que é a exigência da carreira cristã? Perseverança. Esta é a exigência. Olha, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Quer dizer, o Senhor tem uma carreira para cada um. Ele tem uma corrida para você, tem uma corrida para mim, tem uma corrida para o outro. Esta é a carreira. Nós somos os atletas cristãos. E nós vamos cumprir esta carreira que nos está proposta. Esta é a carreira cristã que o Senhor tem para nós. Meu irmão, minha irmã, que coisa maravilhosa. O Senhor fez uma proposta para nós de uma carreira. Esta é a proposta do Senhor de uma carreira cristã. A carreira da fé, para a gente desenvolver esta corrida. E a exigência dela é esta, perseverança. O versículo 1, terceira parte, a parte C do versículo diz assim: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. O versículo 3, meus queridos, diz assim: portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não cansem nem se desanimem. Perseverança. Meu irmão, minha irmã, você deve conhecer a história de muita gente e a sua história não deve ser diferente. Quase todo mundo começou um curso de inglês e parou. Quase todo mundo começou um curso de violão e parou. Quase todo mundo conversou um curso de teclado, piano, um curso de música e parou. Começou e parou. Alguns não. Alguns foram em frente e se transformaram em pessoas habilidosas. Por quê? Porque foram perseverantes. Olha para um curso de piano, né? 7 anos, 8 anos, 10 anos, a pessoa fica ali estudando, perseverante, né? Os meus filhos estudaram, aprenderam alguns instrumentos também. O Juninho aprendeu o instrumento, ele toca o órgão, né? Ele é um tecladista, um pianista, toca, sabe, as duas cifras, as duas claves, ele toca. Mas como que foi que ele aprendeu? A mãe ali, perseverante, ele ia na aula. Quando ele chegava da escola, tinha que deixar ele na escola da professora, lá na Vila Antônio. Aí, quando ele chegava em casa, que ele queria ir para a quadra brincar com as crianças, não, tinha que levar ele para lá. E era aquela perseverança. Depois punha ele para estudar. Aí sentava no sofá e ficava escutando ele tocar aqueles hinos, aquelas músicas que ele já sabia. Ficava escutando. E ele tocando, querendo parar. Não, toca mais uma vez, toca uma vez. Quer dizer, perseverança. E aí ele aprendeu. Se não tivesse tido perseverança, não teria aprendido. Meu irmão, minha irmã, servos de Deus, nós não estamos aqui de brincadeira, não. A nossa carreira cristã aponta para a eternidade. O que nós estamos fazendo é servir o Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso, aquele que mandou seu Filho, que deu seu Filho na cruz para nos dar salvação. E aí a gente trata isso com desdém, trata isso com relaxo? De jeito nenhum, meu irmão, de jeito nenhum. Olha, vamos levar isso a sério. Perseverança. Entra na guerra, entra na batalha e entra com vontade. E entra com vontade mesmo, sabendo que vai ser difícil, sabendo que vai ser luta, sabendo que não é fácil de jeito nenhum, mas seja o que? Seja perseverante. Porque a hora que o inimigo perceber que você é perseverante, que você não arreda o pé e que você está firme na rocha,
ele bate em retirada, meu irmão. Ele bate em retirada e para de atrapalhar a nossa carreira cristã. Então esta, meus queridos, é a exigência da carreira cristã. É o que? Perseverança. Irmãos, eu não sou muito de começar as coisas, mas aquilo que eu começo, eu persevero. Eu não abandono. Às vezes tem líder que começa uma coisa, para aquilo, começa a outra. Não. Vamos em frente, estamos juntos, vamos em frente, não podemos parar, mas está difícil, não tem problema, vamos dando glória, vamos orando e vamos fazendo e não vamos parar, vamos em frente, o quê? Perseverança. Meus queridos, perseverança, persevera. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. E assim, meus queridos, olha para vocês verem. Você quer ter uma vida cristã vitoriosa? Você quer desenvolver a carreira cristã de forma maravilhosa, de forma vitoriosa, de forma triunfante? Presta atenção, apenas 3 versículos da palavra de Deus que nós podemos memorizar, guardar no coração e tê-los conosco como companhia de todos os momentos para nos dar o quê? Aquilo que nós precisamos para a nossa carreira cristã. Olha para vocês ver. O que nós precisamos para a nossa carreira cristã? Nós precisamos de inspiração. Nós precisamos de incentivo. Nós precisamos da instrução e nós precisamos da exigência do conteúdo. Essas 4 coisas. Isso está nesse texto, esse pequeno texto da palavra de Deus, que nos ensina desta forma. Meus queridos, qual é a nossa inspiração? Os nossos irmãos do passado, os irmãos que deram a sua vida com gosto, que dedicaram com gosto, que não foram relapsos nas suas caminhadas. Qual é o incentivo, meus queridos? O nosso incentivo é maior, nosso incentivo é maior. O nosso incentivo é quem? É Jesus Cristo. O seu incentivo não é o seu pastor, o seu incentivo não é a sua denominação, não. Quando nós temos a denominação como incentivo, o pastor como incentivo, vai parar na primeira curva. O nosso incentivo, meus queridos, nosso incentivo é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso incentivo. E qual que é a nossa instrução? Deus vem ensinar, largar do peso e do pecado. Meu irmão, minha irmã, não podemos estar com pecado de estimação e nem com os nossos malotinhos cheios dos nossos pesos. Por quê? Porque isso vai complicar a nossa carreira. Então, a instrução, joga fora isso aí, joga fora. E a exigência que nós acabamos de falar é a perseverança. A nossa perseverança. Começou, não pare não. Vai em frente. Vai em frente que vai dar certo. Meu irmão, minha irmã, nesses dias de pandemia, esses dias que nós estamos de castigos, são dias importantes para nós fazermos o nosso projeto de carreira cristã. Depois desta pandemia, eu quero dedicar mais ao Senhor. Agora eu estou vendo como que foi terrível, né? Como que é terrível passar por isso, perder a comunhão física dos irmãos, presencial dos irmãos, perder os nossos momentos de culto, louvando a Deus, aprendendo na palavra, não poder sair, abraçar, né? Relacionar.
que é coisas preciosas para nós. E agora, meus queridos, que o significado da igreja, quem sabe tem que, olha, vamos que vamos, e vamos fazer uma carreira de fé, uma carreira da fé, uma corrida da fé com muito mais qualidade. Olha, meu irmão, minha irmã, que o Senhor te abençoe, que a sua corrida, a sua carreira venha a ser uma carreira realmente maravilhosa. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te proteja. Eu quero orar por você agora. Você que quer ter uma carreira cristã, uma corrida da fé de qualidade, que agrade o coração do Senhor, eu quero orar por você nesse instante. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, que o Senhor esteja abençoando o teu servo, a tua serva, que quer realmente servir o Senhor com uma corrida de fé, de qualidade. Que o Senhor esteja abençoando esta vida, ó Pai. Pai, ajuda, Senhor, no seu desânimo, ó Pai. Ajuda, Senhor, em todos os momentos, ó Pai, para que ele recobre o ânimo, ó Pai, e realmente venha a ser um servo, uma serva brilhante do Senhor, ó Pai. Abençoa, Senhor. Pai querido, ajuda-o a se livrar do peso, ajuda-o, Pai, a confessar e abandonar o pecado. Faz uma grande obra nesta vida, ó Pai, para que este irmãozinho, esta irmãzinha, venha a ser um servo valoroso, um servo de Deus, realmente vibrante, cheio da ação, cheio do Espírito Santo, cheio da unção, cheio da vontade de servir o Senhor com alegria. No nome de Jesus é que eu oro agradecido. Amém. Receba a bênção, meus irmãos, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo esteja conosco e conosco permaneça. Amém. Amém. Deus te abençoe.